Mas olha, a gente começa também mostrando para vocês aí que após o aumento dos casos confirmados e a morte de 3 pessoas por Covid-19 em Teresina, a Fundação Municipal de Saúde alertou a população para reforçar os cuidados com a doença, como manter a vacinação em dia. E para entender mais sobre o assunto, nós estamos recebendo via chamada de vídeo, né, a infectologista, desculpa, vai ser aqui ao vivo, né? Porque não tinha atualizado, deu certo ela vir, graças a Deus, né? A infectologista Rosane Oliveira, e claro, a gente conta com a sua participação. A gente vai rodar a vinheta aí para você do nosso quadro Saúde e Vida, que começa com o pé direito, trazendo para vocês aí muita coisa boa, como inclusive os alertas que são essenciais, não só para a nossa saúde, como da nossa família, da população, e a importância da vacina, vê só. Então, boa tarde, doutora. Seja bem-vinda ao Pode Entrar. Nossa, que doutora estilosa, viu? Arrasou. E olha, a gente quer saber assim, por exemplo, eu tô vindo inclusive de uma virose, né? Infelizmente, eu consegui passar só os momentos da virada. Daqui a pouco até vou mostrar minhas fotos com o Gaete ali de como foi a minha virada. Mas depois que passou a meia-noite, doutora, vieram os sintomas em maior evidência, não só pra mim, como infelizmente pra minha bebê, né? E aí a gente acabou indo pro hospital por conta... A gente ouviu muito falar em virose da mosca, não sei o que, aquela coisa toda. Mas o cuidado, ele é essencial de uma forma geral. E é importante, no primeiro momento, entender também como é que surgiu o crescimento dos casos de Covid, porque eu já vi até em rodas, né, de conversa, de saídas, as pessoas dizendo assim, já virou realmente uma gripezinha, já virou uma coisa comum. Então, como é que a gente pode entender que surgiram novamente os casos da Covid-19? Bom, boa tarde. Acho que é o momento de desejar feliz ano novo para todo mundo, sim, com saúde, para atravessar esse ano com força para lutar, né? É verdade. Bom, a Covid, de certa forma, a gente já tem uma situação que esse vírus veio para ficar, isso é inegável, como as outras viroses respiratórias. A gente já tem algumas doenças respiratórias que acontecem com uma certa regularidade, as gripes. Nas criancinhas menores a gente tem o vírus sincicial respiratório, outros vírus que são mais próprios da faixa etária até 2 anos de idade e as gripes e resfriados que acontecem nos adultos e agora a Covid também. Como a gente tem novas variantes virais, esse vírus vai passando por mutações, eu tenho sempre algumas pessoas que podem manifestar sintomas quando chega um vírus novo. Então, é o que aconteceu agora. A gente já está com mais de 6 meses que teve a última onda de vacinação e um vírus que veio com a capacidade de transmissão grande. Então, a gente viu essa escalada de casos. Eu trabalho não só em atendimento ambulatorial, mas também vivo a realidade hospitalar. A gente viu dentro da rotina hospitalar, passou o ano inteiro fazendo vigilância. Se o paciente vai fazer uma cirurgia, é importante fazer um teste Covid antes, porque às vezes a gente flagrava um ou outro caso assintomático. E de outubro para cá a gente viu alguns casos subindo e, sem dúvida, essa segunda quinzena de dezembro foi o maior boom de casos. Tanto, sim, a maioria leves, mas a gente teve uma parcela de pessoas que têm a imunidade mais fragilizada, que sim, foram para UTI, chegaram até essas situações de óbito, então a gente não pode descuidar. Os grupos de risco, eu acho que vale a pena a gente sempre relembrar. Bebês e idosos, os extremos de idade. E quem tem doenças crônicas ou está fazendo algum tratamento grave, por exemplo, alguém que está tratando um câncer, que está usando corticoide em dose alta, quem é portador de diabetes, essas situações são sempre situações de risco. Verdade. E com a passagem da pandemia, doutor, o início de vacinação, volta à vida normal, agora precisamos saber como a população deve agir diante do aumento nos casos de Covid-19, até porque muita gente também diz assim, eu tomei todas as doses e peguei novamente. E aí começa a relaxar porque acha que é uma coisa que está lá vão ter, né? Então, que tipo, a vacina não adiantou meio que de nada, né? O que a gente tem a dizer? Sobre a vacina, o que a gente pode dizer, o benefício da vacina foi a redução de casos graves e de mortalidade. A gente, infelizmente, não consegue ter mortalidade zero. Quando a gente acompanha os dados do mundo todo, sempre houve registros de morte por Covid desde 2020, alguns anos com aquela grande onda e outros momentos com quantidade menor, sem dúvida, mas o benefício da Covid foi reduzir casos graves, da vacina de Covid, foi reduzir casos graves e diminuir a mortalidade. Isso sim, sem dúvida, aconteceu. A gente também sabe que tem muitas pessoas que se descobrem com Covid através de um teste, porque não tem sintoma nenhum. Só que eu preciso pensar no outro, nesse outro que é
mais vulnerável. Com certeza, principalmente pessoas que moram com idosos, né, e tudo mais, com criança. E com baixa procura pela vacinação, né, não temos uma alta cobertura vacinal. Mas em que grau que essa baixa está afetando a crescente aí nos casos de Covid-19? Assim, na população brasileira, diferente de alguns outros países, a gente até teve uma cobertura vacinal boa. Né? Aquelas primeiras 3 doses, principalmente, a gente atingiu bastante pessoas. Já nessas últimas 2 ondas de vacinação, a gente viu a procura ser um pouco menor. Então, talvez aí tenha facilitado, favorecido que algumas pessoas de grupo de risco que não tomaram seus reforços pudessem ter casos mais graves. Mas a orientação sempre é manter os cuidados, usar máscara. Eu cheguei de máscara aqui no estúdio, né? Tirei para a gente poder conversar, mas nos ambientes fechados, em aglomerações, muitas pessoas ainda é recomendado sim. Sempre que você tiver dúvidas, sei lá, está no saguão do aeroporto, na rodoviária, pessoas que você está cruzando em quantidade grande, você vai ter que usar a máscara. Tem que se tornar algo de uso contínuo realmente, né? Doutora, quais são as ações que devem ser tomadas diante do aumento dos casos de Covid, além do uso da máscara, no nosso estado vizinho, Ceará, já que muitos piauienses passam aí o final do ano no litoral cearense, né? Ou dá uma esticadinha ali do litoral piauiense para o litoral cearense, afinal de contas, Jericoacoara, por exemplo, é perto de Luiz Correia, né? Dá para cortar o caminho e estar por lá, enfim. Bom, Fortaleza é uma grande porta de entrada do turismo internacional. Então, daí a gente vem sempre as cepas de novos vírus, né, que vêm da Europa, sim, da América do Norte, vêm pelas viagens internacionais. Então, a gente sabe que esse contato vai favorecer, sim, ter uma onda maior de casos. Quem veio dessas viagens, se observe. Se você vai ter contato com alguém que você já é uma coisa rotineira, ter contato com essa pessoa, mas se afastou agora em viagem, se observe na volta qualquer sintoma gripal ou diarreia, lembrar que Covid também cursa com diarreia, ou febre, procure, faça seu teste, tente resguardar essa pessoa usando máscara, tentando manter um distanciamento, pelo menos nesses primeiros 3, 5 dias do retorno da viagem. Com a detecção de novas variantes da doença que circula no Brasil, o Ministério da Saúde recomendou, né, uma nova dose na vacina bivalente para idosos acima de 60 anos e pessoas imunossuprimidas a partir dos 12 anos de idade. Então, procure o ponto de vacinação mais próximo de você e se vacine para ficar seguro, não é, doutora? Isso. Então, a ideia é essa, manter suas vacinas atualizadas. Lembrar que todo ano tem vacina de gripe e, bem provavelmente, a gente vai também ter uma vacina de Covid regularmente no calendário. Uma vacina a mais para a gente se proteger mais. O Pedro Roberto está com a gente aí através das nossas redes sociais, é telespectador. Achou o tema super importante e, com a crescente dos casos na capital, ele quer saber quais são as reais probabilidades do retorno de medidas de biosseguranças. A doutora até bem frisou agora que alguns locais já retomaram o uso das máscaras e a gente enfatiza que deve ser algo de uso contínuo, não só quando você vai visitar alguém no hospital, algo do tipo, né, doutora? Isso. Bom, em relação às medidas de biossegurança, sem dúvida, onde tem maior risco é nos serviços de saúde, porque eu posso ter, numa emergência, alguém que veio por sintoma gripal e pode estar com Covid, e quem está ali por outros motivos é uma possibilidade de se contaminar. Então, acho que o primeiro conselho é evitar ir para ambientes de emergência, se não realmente for um caso de emergência. A gente sabe que, às vezes, quando eu tenho um familiar hospitalizado, a gente quer visitar, só que não visitar, às vezes, pode ser uma forma melhor de você demonstrar seu carinho por ela. Hoje a gente tem as redes sociais, tem como falar pelo telefone, então a videochamada veio para ficar, né? Então, em alguns momentos, talvez o distanciamento seja a melhor medida de biossegurança. Temos mais uma participação da Jude Bernardes. Oi, boa tarde, lindos. Gostaria de saber como eu não completei o ciclo vacinal, eu tomei apenas 2 doses. Como devo proceder no combate ao vírus? Inclusive, muita gente está passando por essa situação, doutora, onde está lá com a sua carteira de vacinação ou até online, está lá registrado que tomou apenas 2 doses ou 1 dose. E aí, como faz? Basta ir até o posto de saúde, né? Pode chegar no posto e vai ser feito o aprazamento e a atualização do seu esquema de acordo com sua faixa etária e seu grupo de risco. Assim, essa é uma dificuldade
que na rede pública a gente não tem hoje, né, de ter acesso às doses. Não está havendo falta de vacina, então pode procurar então, que você esse não vai... é o motivo e nem desculpa para ninguém não ir, né? Tipo, eu não vou não, que não vai ter. Pode ir, que estamos munidos, abastecidos para você tomar a sua dose de vacina. Oi, lindos da Tarde Piauiense, beijão para vocês. Obrigada, Marcos Alves. Tem uma dúvida sobre, já que estamos com um ano do final de emergência sanitária de saúde no Brasil, como deve ser feito o combate nessa realidade que estamos? Doutora, responda ao Marcos. Pronto. A realidade atual, graças a Deus, é diferente de 2020, essa mesma época do ano que estava começando e a gente nem sabia direito com o que estava lidando. Hoje a gente sabe, teve ondas grandes, teve situação de fechamento de vários serviços por conta da Covid. Hoje a gente entende o vírus, sabe o período de duração dos sintomas, sabe que a grande maioria dos casos vai ser leve, mas o que é que a gente ainda deve manter? A higienização das mãos. Sempre que eu toco superfícies, né, como essa mesinha aqui, sim, ela pode ter alguma sujidade, alguma poeira, mas principalmente ela pode albergar alguns vírus, não só o da Covid, vírus de gripe, outros vírus, outras bactérias, a gente precisa higienizar a mão. Água e sabonete ou com álcool gel, evitar, se eu tenho sintomas respiratórios, de tossir livremente, né? A chamada etiqueta respiratória. Usar lencinho de papel descartável, a gente tosse aqui para dentro do braço, né? Se emergencialmente, às vezes uma coisa impensada, você tosse para a sua mão, tem que higienizar a mão imediatamente, porque ela fica muito contaminada. E manter o uso de máscara sempre em situações de aglomeração. Acho que essa é a principal orientação do momento, né? É isso, então, gente. Acho que a doutora esclareceu bastante, além de dessas dicas para finalizar. Obrigada por reservar um tempo aí logo no começo do ano, que a gente sabe que é corrido, né? E volte sempre trazendo esclarecimentos para a população, porque é muito importante. Tá, obrigada. E esse foi o nosso quadro Saúde e Vida aqui do Pode Entrar, que a gente tem o dever de trazer para vocês não só esclarecimentos, como dicas especiais para cuidar da saúde de um modo geral, tá bom?